é injusto, Ele não é mau, Ele é bom, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia. Deus é suficiente e nos supre em todas as coisas. Cristo é o único capaz. Por isso não desista, persiga, caminhe, insista em seguir o Senhor. Ele quer que você tenha uma experiência real e viva com essa palavra. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Rogério. É um grande privilégio poder falar sobre a palavra profética. O tema da mensagem é os ministros da nova aliança. Vamos orar para que o Senhor possa abençoar o nosso coração, para que a palavra de Deus possa penetrar no meu e no seu coração. Senhor, nessa noite estamos aqui diante de Ti. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, pela Tua infinita graça e a Tua misericórdia. Senhor, nessa noite eu coloco, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, cada irmão, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Senhor, torne o coração desse irmão e dessa pessoa, Senhor, uma boa terra, aonde a Tua palavra, ela possa penetrar, ela possa germinar e ela possa fazer aquilo que Te apraz. Senhor, é isso que nós Te agradecemos e é isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. O primeiro versículo que eu quero ler para os irmãos, que eu desfrutei bastante durante toda essa semana, está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nós estamos vivendo em dias difíceis, onde as pessoas elas têm ficado apavoradas. Mas nós não podemos de maneira nenhuma ficar apavorado. Sabe por que nós não podemos de maneira nenhuma ficar apavorado? Porque nós servimos a um Deus que ressuscita os mortos. E nós precisamos cada dia, a cada momento, conhecer mais esse Deus que ressuscita os mortos. O mundo pode até ficar apavorado diante desses acontecimentos que está, mas nós que servimos a Deus, de maneira nenhuma nós podemos ficar apavorados. Pelo contrário, nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, porque a nossa vida está nas mãos daquele que ressuscita os mortos. E nós precisamos experienciar e desfrutar do Deus que ressuscita os mortos. Nós precisamos ter experiência de Abraão. Abraão teve experiência com Deus que ressuscitou, que ressuscita os mortos. Por isso que ele não hesitou em oferecer o seu único filho. Por isso, meus amados irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma ficar apavorado. Pelo contrário, nós sabemos a quem nós servimos. E nós servimos a um Deus que ressuscita os mortos. Por isso, acalme o seu coração. Aquiete o seu coração. Diante desses dias difíceis na qual nós estamos vivendo, aquiete o seu coração. Porque nós somos do Deus que ressuscita os mortos. Isso me alegra demais. Isso me alegrou e me confortou demais. Louvado seja o Senhor. Nós, amados, nós somos pela misericórdia de Deus, nós somos a igreja dos primogênitos. Nós já pertencemos à igreja dos primogênitos. Êxodo capítulo 13, versículo
de 1 ao 2. Diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. É meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Olha só, meus amados, que interessante. Aqui diz que o Senhor falou para Moisés consagrar todo o primogênito do povo de Israel, tanto homens como animais. Isso aconteceu desde a saída do povo de Israel do Egito. Todo primogênito era consagrado a Deus. E disse mais: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito. Irmãos, assim como aconteceu com o povo de Israel, aconteceu com cada um de nós. Nós precisamos lembrar. Nós precisamos colocar no nosso coração e na nossa mente o dia na qual o Senhor nos tirou. Um dia na qual o Senhor nos salvou. Irmãos, esse dia foi um dia grandioso. E foi nesse dia que nós passamos a ser alguém consagrado ao Senhor. Isso é graça demais. É muita misericórdia. Eu e você, meus amados irmãos, de alguém imprestável para alguém consagrado, para uma pessoa consagrada, e não apenas uma pessoa consagrada, mas alguém que pertence a Deus. Eu e você somos de Deus. Isso não lhe alegra? Isso não lhe deixa feliz? Isso me alegra e me deixa muito feliz e me deixa muito contente, porque eu sou alguém consagrado a Deus. Eu sou do Senhor e você também é. Você também é do Senhor. Por isso, lembre-se do dia na qual o Senhor lhe tirou do mundo e lhe deu a salvação. Foi justamente nesse dia que você se tornou alguém consagrado ao Senhor. Foi justamente nesse dia que a primogenitura lhe alcançou. Isso me regozija. Oh, irmãos, que privilégio e que honra imensurável. Nós estávamos antes na casa da servidão. O mundo nos escravizava. Satanás nos escravizava. Mas Deus um dia chegou para cada um de nós e também disse para Satanás: basta. E com mão forte nos tirou da casa da servidão e nos colocou na casa onde existe amor, alegria, paz e felicidade, que é a igreja do Deus vivo, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a minha e a sua posição não é terrena. Pelo contrário, a minha e a sua posição, ela é celestial. Porque nós já pertencemos à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. De alguém imprestáveis, inúteis, fúteis, para alguém consagrado a Deus. Eu gostei demais
da última palavra desse versículo 1, onde ele diz: é meu. Todos os consagrados, os primogênitos, o Senhor diz: é meu. Aleluia! Nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos da igreja dos primogênitos que está arroladas nos céus, aonde a nossa, ó Senhor Jesus, aonde a nossa história foi mudada, mostrando que a nossa posição, ela não é terrena, mas a nossa posição, ela é celestial, porque eu e você, nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a minha, essa é a sua posição. Porque nós já estamos na igreja dos primogênitos. Nós já pertencemos, nós já somos alguém consagrados ao Senhor. E o meu coração se regozija, porque eu e você pertencemos ao Senhor. Nós precisamos, como nunca, ter um coração de gratidão. Amados, diante dessa situação na qual nós estamos vivendo, o mundo está apavorado, mas nós, como eu falei desde o princípio, nós não podemos de maneira nenhuma ficar apavorado. Mas infelizmente a grande maioria dos irmãos tem se acomodado em si mesmo e está vendo a situação acontecendo, está vendo as coisas acontecendo, está vendo a palavra de Deus se cumprindo, mas não tem reagido. Irmãos, está na hora de nós reagirmos. Deus tem falado abundantemente a sua palavra profética com o único objetivo de nós pegarmos a palavra profética e nós reagimos. Precisamos acordar. Precisamos despertar. Porque nós somos os consagrados de Deus. É isso mesmo. Você é um consagrado de Deus. Eu sou um consagrado de Deus. Porque a salvação me alcançou. A salvação lhe alcançou. O Espírito da promessa alcançou você. O Espírito da promessa me alcançou. E hoje nós somos, pela misericórdia de Deus, a habitação de Deus. E nosso coração precisa ser um coração de gratidão. Grato a Deus. Sejamos gratos a Deus. Grato a Deus pela sua salvação. Grato a Deus pela a igreja. Grato a Deus por poder ter o privilégio de ler e ouvir a palavra profética. E pedir a Deus um coração que o ame e que o busque acima de tudo. Porque Deus já mudou a minha e a sua posição. A nossa posição já não é mais terrena. A nossa posição, ela é celestial. O nosso nome já está no livro da vida. A vida eterna já me alcançou, a mim e a você. Mas Deus quer mais de mim e de você, porque Deus tem o reino para nos dar. E nós precisamos querer o que Deus quer
para mim e para você. E rejeitar o que Deus rejeita para mim e para você. Eu me regozijo demais, porque Deus mudou a minha história. E Deus não só apenas mudou a minha história, mas mudou a sua história. E se você não creu em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que Deus também quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua posição. Deus quer lhe tirar da servidão, da casa da servidão. E Deus quer lhe colocar na igreja dos primogênitos. Lhe conceder a bênção imensurável de pertencer a Deus e de ter Deus dentro de si como um tesouro inigualável. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Diz o seguinte, aqui mostra a história de Pedro. O capítulo 2, a partir do versículo 33 até o 34, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo. Eu, porém, aleluia, essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. O Senhor está falando para mim e para você. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Deus, eu quero dizer para você, Deus nos chamou para sermos ministro de uma nova aliança. É isso mesmo. Deus nos chamou para sermos ministro de uma nova aliança. Mas muitas vezes nós nos sentimos como Pedro. Desqualificado. Quantas vezes eu, na minha experiência, mesmo sabendo que Deus me chamou para ser ministro de uma nova aliança, quantas vezes eu não me senti desqualificado? E eu creio que você também se sentiu muitas vezes desqualificado, assim como Pedro se sentiu desqualificado. Muitas vezes nós nos sentimos desqualificados por causa dos muitos erros que nós cometemos. Mas eu quero dizer para você, nunca foi, nunca será, vou repetir novamente, nunca foi e nunca será o desejo de Deus que nós permaneçamos nos nossos erros. Esse nunca foi, nunca será o desejo de Deus que nós permanecemos prostrados nos nossos erros. Não, meus amados irmãos.
Por isso que Ele, Deus, o próprio Deus, Ele sempre vem nos chamar. Por meio da palavra, Deus vem novamente nos erguer. Assim como fez com Pedro. Erramos, nós erramos. Quem de nós nunca errou? E quem de nós nunca vamos errar? Nós estamos propensos a errar constantemente. Mas Deus não está se importando com o nosso erro. Deus quer e sempre deseja que nós nos ergamos todas as vezes. Por isso Ele vem sempre nos chamar. Ele sempre vem nos erguer. E Ele usa a palavra profética para nos erguer novamente. Eu posso até imaginar como Pedro se sentiu. Porque ele disse, não, Senhor. Eu vou até para a prisão, se for necessário. Eu também morro, se for necessário. Mas o Senhor disse, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Não, aliás, disse assim, Pedro, tu vai me negar. Né? Vamos aqui para a palavra, não é isso? Afirmou, Pedro, hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Eu imagino como Pedro tenha se sentido depois que ele negou o Senhor. Ele se sentiu o mais miserável possível. E muitas vezes, esse não é o sentimento que brota no meu e no seu coração. De sermos miseráveis. De nós não merecermos a salvação. De nós não merecermos que Deus tenha nos colocado na igreja dos primogênitos. E muitas vezes nós pensamos, está tudo acabado. Mas aí vem Deus com o seu grande amor, assim como veio com Pedro, e novamente fala ao nosso coração. E a palavra de Deus, que ela é poderosa, ela nos ergue novamente. Como ergueu Pedro, ela nos ergue novamente. Porque é através da palavra de Deus que Deus infunde em mim e em você a sua vontade. Esse é o veículo que Deus usa para infundir dentro do meu ser, dentro do seu ser, a vontade de Deus e alinhar a nossa vida de acordo com os planos e o propósito de Deus. E o meio que Deus usa é a palavra. E o que mais nós necessitamos é nos apegar a essa palavra, para que a nossa fé não desfaleça. Mas pelo contrário, que a nossa fé aumente cada vez mais. E à medida que a nossa fé vai aumentando, nós passamos a ter experiência com Deus. E à medida que nós passamos a ter experiência com Deus, nós nos convertemos. Passa a haver um processo de convenção. Na minha vida e na sua vida. Porque a convenção, ela é diária. A convenção,
É à medida que eu me entrego, é à medida que eu busco, é à medida que eu oro, é à medida que eu tenho experiência no Deus que ressuscita os mortos, é à medida que eu tenho experiência no Deus que ergueu Pedro, que tem me erguido e que tem lhe erguido, que tem nos fortalecido e tem nos levado a avançar. Porque Deus está nos chamando. Deus está me chamando, Deus está lhe chamando para nós termos uma intimidade a mais. Dar um passo a mais na comunhão, na oração, na palavra. Que Deus é esse a qual eu e você servimos? É um Deus que, embora nós errando, falhando, caindo, irmãos, é muito rico, é muito interessante, porque Deus já sabe todas as quedas nossas, assim como soube e avisou para Pedro: olha Pedro, tu vai me negar. Então Deus já sabe de todas as quedas, mas nem por isso Deus deixou de me salvar, e Deus deixou de lhe salvar, mesmo sabendo que nós caímos, mesmo sabendo que nós falhamos, nós tropeçamos, nós caímos ali, mas Deus nos levanta e nós avançamos um pouco mais, caímos e Deus nos levanta e nós avançamos um pouco mais. Essa é a carreira cristã. Uma carreira de vales e montanhas. Mas Deus é um Deus que está tanto no vale quanto nas montanhas. Lembre-se disso. Deus te ama e Deus me ama. Olha, esses dias eu estava lendo a palavra, fazendo a minha leitura diária. Eu encontrei um versículo lá em Provérbios. Meu irmão, que versículo! Provérbios 12. Provérbios 12, 25. Esse versículo me chamou muito a atenção. Olha o que é que diz. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Diz que a ansiedade no coração do homem tende a abatê-lo, o abate. Mas a boa palavra alegra. Isso quer dizer o quê, irmãos? Isso quer dizer que quando nós colocamos os nossos pensamentos nas preocupações do dia a dia, quando nós colocamos o nosso pensamento nas coisas terrenas, sabe o que é que nós ganhamos? Nós ganhamos um coração ansioso. E a consequência disso é que passamos a ser alguém abatido, sem forças, sem coragem, sem ânimo. Se esse versículo parasse somente na primeira vírgula, todos nós estávamos perdidos. Mas louvado seja o Senhor que esse versículo, ele não para na primeira vírgula, mas ele continua. Mas a boa palavra o alegra. Isso quer dizer que quando nós colocamos
a nossa mente na palavra. E essa palavra, ela é como um caminhão carregado da vida de Deus. Quando nós colocamos a nossa mente na palavra, quando nós desfrutamos da palavra profética, da palavra de Deus, a palavra, essa palavra carregada das riquezas espirituais, penetra no seu coração, trazendo para você uma alegria indizível e cheia de glória. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus tem o poder de tirar do nosso coração todo o peso, toda tristeza, porque ela é como um caminhão cheio de riquezas espirituais, cheias da vida de Deus, dispensadas para dentro de mim e dentro de você, para dentro do meu e do seu espírito. E aí, quando essa palavra, ela penetra como uma espada de dois gumes, no meu e no seu coração. Essa palavra cheia de riquezas. Cheia de riquezas porque contém o próprio Deus. E Deus é rico. Não tem como nós mensurar e falar das riquezas de Deus. E quando nós vamos à palavra, colocamos a nossa mente na palavra, ocupamos a nossa mente na palavra, a palavra rica começa a brotar e começa a trazer, inundar o meu e o seu coração de alegria, de regozijo, de paz, porque nós passamos a ver nela o próprio Deus falando ao meu e ao seu coração. E essa palavra não apenas me alegra e nos alegra o meu e o seu coração, mas essa palavra, ela nos leva para o centro da vontade de Deus. Ela nos leva para o centro da vontade de Deus. Por isso eu quero dizer para você, mesmo que o seu coração esteja ansioso, preocupado por causa desses acontecimentos da mídia falando e morte, mais morte, mais morte, e você fica preocupado, você fica ansioso, bate até um desespero, bate até um medo. Eu quero dizer para você, ocupe a sua mente por meio da palavra de Deus, ocupe a sua mente, pelo amor de Deus, com a palavra de Deus, a palavra que é como um caminhão carregada, cheia de riquezas espirituais. Traz as riquezas espirituais de Deus. E de um coração abatido, alguém sem forças, sem ânimo, essa palavra entra e o ergue, porque nela existe Deus. Na palavra existe Deus. E Deus sopra quando nós abrimos o nosso coração e vamos à palavra. Deus sopra essa palavra
para dentro de cada um de nós. E o coração abatido dá lugar a um coração grato e um coração feliz. Dá lugar a um coração que quer fazer a vontade de Deus. Dá lugar a um coração que ama as coisas de Deus. Tem experiência com a palavra. O ministro da nova aliança, ele tem experiência com a palavra de Deus. Porque é por meio da palavra que Deus traz, Deus infunde a sua vontade, o seu desejo, para dentro do meu e do seu coração. Para finalizarmos, vamos ler o último versículo. Está em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no nosso coração. Aqui fala sobre a importância da palavra profética. E não só apenas fala da importância da palavra profética, mas também nos orienta que nós precisamos dar atenção à palavra profética. Porque a palavra, ela só opera na minha vida e na sua vida quando nós, preste bem atenção, quando nós ouvimos, cremos e obedecemos. São essas três palavras que nós precisamos atentar: ouvir, crer e obedecer. Para que a palavra profética, ela opere, nos transforme, nos alinhe com a vontade, com os propósitos de Deus, endireite todos os caminhos tortuosos da minha e da sua vida. Mas, muitas vezes, o que acontece? Acontece que muitas vezes nós ficamos distraídos. Deus fala abundantemente e nós estamos distraídos. Nós passamos, muitas vezes, a não dar valor à palavra profética. E aí, por estarmos distraídos e não dar valor e não dar a nossa devida atenção a essa palavra que é capaz de transmitir para dentro de mim e para dentro de você a vida eterna de Deus, mais de Deus, ela vem
mas volta. Ela não entra no nosso coração. Porque estamos distraídos. Não damos a devida atenção à palavra. E aí a consequência disso é que nós, mesmo filho de Deus, passamos a ser pessoas vazias que não têm Deus. Mas eu creio que nenhum de nós queremos ser pessoas vazias, mas nós queremos ser enchidos e preenchidos com o próprio Deus por meio da palavra. Por isso nós precisamos atentar e dar atenção, ouvir, crer e obedecer. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, para que possamos ser tais servos de Deus, que ouça, que creia e que obedeça a essa palavra. E aí, quando isso acontecer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nós vamos ouvir uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, a nossa vida vai passar a alegrar o coração de Deus, porque nós estamos ouvindo, crendo e obedecendo a palavra de Deus, que traz o próprio Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe. Quero orar por você. Senhor, nesse exato momento. Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio que a tua palavra, todas essas pessoas que estão vindo nesse exato momento e que ouviu a tua palavra, eu creio, Senhor, que a tua palavra ela é poderosa. Eu sei que ela vai penetrar e ela penetrou no coração daqueles que ouviram a tua palavra. E a tua palavra vai trazer a existência no coração daqueles que ouviram, naqueles que creram e que vai colocar em prática a tua palavra. Ela vai trazer a existência aquilo que não existe. Deus abençoe nesse exato momento todo o coração, cada pessoa que está nesse exato momento ouvindo-me. Sopre para dentro delas o teu espírito. Traga salvação. Traga libertação. Traga, Senhor, a existência daquilo que não existe. E sustente cada um desses que está ouvindo com a tua palavra, que é poderosa, pois ela tem poder de sustentar o universo. Ela também tem poder de sustentar as nossas vidas. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Jesus Cristo é o nosso Senhor.